Livro do profeta Malaquias, no capítulo 4. Assim que você encontrar, fique de pé e leia a palavra do Senhor, se você pode, por gentileza. São apenas 6 versos, nós vamos ler os 6 versículos e vamos meditar na palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, a sua santa e amada igreja nessa noite: pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os aprazará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe, para que todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha a ferir a terra com maldição. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos nessa noite, Senhor. Queremos te louvar, Santo Deus, pela sua palavra, Senhor, que é manifesta aqui nessa noite. Essa noite, Senhor Deus, nosso coração está aqui disposto, Senhor Deus, a agradecer o Senhor. Que sejamos, Senhor Deus, agora uma terra boa, preparada, Senhor Deus, para que a semente da palavra possa, Senhor Deus, ser plantada, frutificar nossos corações. Senhor Deus, a nossa mente seja levada cativa ao Senhor. Tira as preocupações, ó Deus, do nosso dia. Tira, Senhor Deus, aquilo que tira a nossa atenção, nosso coração da sua palavra. Nós te louvamos, Senhor Deus, por a sua palavra, Senhor Deus, ser viva e eficaz. Ela transformar, Senhor Deus, desde o mais jovem até o mais idoso. Ela transformar, Senhor Deus, do homem na mulher. Ela fazer, Senhor Deus, um milagre, ela exortar nossos corações, ela confrontar nosso eu, ela trazer esperança e avivamento, Senhor Deus. Nós te louvamos, Senhor Deus, por essa noite, por tudo que o Senhor tem preparado, Senhor Deus, aqui para cada filho do Senhor que está neste local. A noite que o Senhor preparou. Estamos aqui para te louvar, segundo a sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar em nome de Jesus. Amados, Malaquias capítulo 4. Aqui é o último grito profético do Antigo Testamento. Malaquias, há uma dúvida teológica se ele realmente tinha esse nome de Malaquias, porque Malaquias significa um mensageiro. Alguns estudiosos dizem que Esdras foi o autor do livro profético de Malaquias. Outros dizem que foi um outro homem com o próprio nome de Malaquias que fez as profecias. Mas o que salta aos nossos olhos é que após um período de exílio, e que a nação de Israel ficou escrava 70 anos na Babilônia, e logo em seguida o Império Persa ele veio a dominar o mundo. Então surge um decreto real autorizando o povo judeu a voltar para Jerusalém para reedificar os muros, reedificar a cidade e reconstruir o templo. O interessante é que esse período aqui, bem próximo aos 4 séculos de silêncio, era em torno aqui de 430, 450 a.C. esse período. E diz a Bíblia, diz a história, diz a palavra do Senhor, que o povo ele não mais queria seguir a Deus. O próprio profeta Malaquias ele começa a narrar aqui no livro, aqui que o povo começa a falar com o Senhor: é inútil seguir a Deus, não vale mais a pena seguir a Deus, porque os ímpios prosperam, os ímpios têm abundância e nós estamos aqui sofrendo com dificuldade. Eles começaram então a questionar muitas bênçãos de Deus
havia falado, Deus havia dito nos seus antepassados proféticos. Começaram a questionar se realmente a palavra de Deus era com eles ou não. Começaram a questionar se valia a pena cultuar a Deus naquele tempo ou não, se servir ao Senhor ou não. E nesse período de caos social, aonde os sacerdotes ali da nação de Israel estavam todos se corrompendo, o texto diz que eles não ofereciam o melhor para o Senhor, ofereciam um animal coxo, um animal com defeito, um animal doente, para não dar o melhor a Deus. O texto diz que o povo não mais colhia das suas plantações, não semeava na casa do tesouro. O texto diz que cada um ali começou a fazer segundo seu coração, cada um seguindo seus prazeres carnais, seus prazeres pessoais. Houve então um caos familiar, um número ali de soluções familiares começou a acontecer. O texto diz que até os próprios sacerdotes começaram a abandonar suas famílias, largando suas esposas por nada, adquirindo mulheres estrangeiras, adquirindo mulheres de outros países, de outros povos, contrário à lei do Senhor. O texto diz que eles desviaram do caminho, corrompendo seu coração da palavra de Deus. O texto diz que a sociedade estava corrompida, cometendo então uma apostasia da fé, adorando outros deuses e cultuando ídolos. É nesse cenário que surge esse mensageiro chamado Malaquias, um homem que tem aqui um ministério curto, mas de grande valor a cada um de nós. As palavras de Malaquias, ela grita como um grito profético também hoje para a igreja. Ele vem aqui no capítulo 4 falar sobre o grande e terrível dia do Senhor, o dia mais temido registrado na Bíblia, o dia que é registrado desde Gênesis até o último livro, que é o Apocalipse, é falado, é registrado sobre o grande dia do Senhor. Nós hoje não estamos vivendo o grande dia, mas estamos vivendo os fins dos dias. Estamos próximos de chegar a esse período, estamos próximos de chegar a essa época, onde o grande dia do Senhor ele vai vir sobre justos e sobre injustos. E aqui Malaquias começa no capítulo 4, verso 1, a dizer que, pois esse dia vem, ele arde como fornalha sobre todos os soberbos e sobre todos os que cometem perversidade. Malaquias começa a nos exortar que aquele povo vivia de qualquer maneira, vivia com perversidade no coração, com soberba na alma, e que eles iriam ser pegos de surpresa, que o dia do Senhor iria vir sobre aquela nação, que o dia do Senhor iria vir sobre aquele povo, e que de forma que venha a surpreender os corações, o Senhor iria pegar aquele povo de surpresa. Nós estamos vivendo esses últimos acontecimentos, estamos próximos de chegar a esse período, estamos próximos de viver, de estar perto desse último e grande dia. Querendo você ou não, sendo você crente ou não, sendo você ministro do Evangelho ou não, sendo você servo ou não, o grande dia do Senhor vai chegar para todos. É isso que registra aqui em Malaquias. O grande dia do Senhor, ele vai vir sobre os ímpios e também virá sobre os justos. De forma diferente, é claro. Sobre os ímpios, ele fala aqui no verso 1 que esse dia ele virá como ardente fornalha. Ele virá como um fogo a consumir as obras. Ele virá como um fogo a consumir as obras da carne, feitas de palha, de madeira, de vento. Ele virá consumir as obras que não são eternas. Ele virá consumir as obras que são desse mundo, que são mortais. Ele virá consumir as obras que não vão para a eternidade, que não glorificam o Senhor, que são práticas do coração humano, que são práticas de uma vida ímpia, que são práticas do coração desértico, que são práticas do coração desviado do Senhor. Então esse dia virá e vai consumir todas essas coisas. O mesmo texto diz que o Senhor também virá sobre o justo, mas sobre o justo ele não virá como fornalha ardente, ele virá como o sol que vai nascer, iluminar e trazer esperança a cada um de nós. É certo que o Senhor virá sobre a minha vida e sobre a sua. É certo que o Senhor virá no último grande dia do Senhor, sobre todas as nações, sobre todos os povos, sobre todos os seres que existiram desde o Éden até o último dia. Esse grande dia virá sobre os jovens, sobre as mulheres, sobre os homens, sobre crianças e sobre idosos. É você que tem que escolher qual é a posição que você vai estar nesse último
Do lado das ovelhas ou do lado dos bodes? Do lado dos bem-aventurados, aonde Paulo e Jesus vão dizer: vinde bendito do meu Pai, vai no reino que tenho preparado para vós. Ou então você vai ouvir aquela velha frase que dói na alma e ela te condena ao coração, dizendo: apartai de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade. O modo como você vai estar nesse dia é uma escolha pessoal sua, porque esse grande dia virá. Como essa última palavra profética aqui de Malaquias, ela ainda continua viva, ela continua viva para Israel, ela ainda é viva para os dias da igreja. Para os nossos dias atuais, ela ainda permanece soltando, ecoando no mundo espiritual, gritando e chamando o último dia a ser manifesto a cada um de nós. E a Bíblia diz para nós no verso 1: pois eis que vem o dia e a árvore fornalha, e todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como palha. O dia vem e os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Aqui a Bíblia começa a dizer para nós que pecados internos e externos serão consumidos. A soberba, ela fala de um pecado interno, porque ninguém às vezes enxerga a soberba. Eu posso conversar com você, viver com você, mas você não vê às vezes a altivez do meu coração. A soberba fala de pecados pessoais, internos na alma, e sentimentos que Deus não agrada. Agora, o que fala de perversidade é falar da prática, é falar de externar o lixo da alma. Pecados internos e externos serão revelados diante do Senhor. Aqueles que você pratica, que todo mundo vê, ou aqueles escuros que só o Senhor observa. É nesse grande dia que vai ser manifesto aqui a soberba da alma. O fogo, então, ele vai arder, consumindo aqui, como ele queima uma árvore. Não é apenas uma árvore cortada com machado na raiz, porque se você cortar na raiz, ela pode criar um broto. Aqui o texto diz que no último grande dia vai ser queimada, consumida pelo fogo, vai ficar só cinzas, sem haver esperança, sem haver restauração, sem haver segunda oportunidade, sem haver uma segunda chance. Esse é o grande e temível dia do Senhor, o dia que nós vamos comparecer nesse dia também, como salvos ou como ímpios, como salvos ou como condenados. A escolha está diante de nós hoje. Escolhemos ao Senhor sendo o sol da justiça para a nossa vida, ou então o Senhor virá como uma fornalha ardente e consumirá os pecados do nosso coração. Somos nós que escolhemos como está diante dele, como estamos vivendo diante do Senhor. A perversidade, ela fala a prática daquilo que está no interior. É você jogar para fora todo o lixo que está na alma humana. O fogo, ele consome, ele destrói essas coisas, sem haver nenhuma esperança para os praticam tais pecados. Mas então a Bíblia traz para nós uma esperança aqui no verso 2. Ela fala assim no verso 2: mas para vós que temeis o nome do Senhor. A gente começa a entender que o grande segredo é temer o nome de Deus, é a gente respeitar o nome do Senhor. O que teme o nome do Senhor recebe livramento. O que teme o nome do Senhor, ele vive uma vida em santidade ao Senhor. Ele vive uma vida separada para Deus. E ele, no último grande dia, ele vai ser separado como servo bendito. Ele vai ser separado ali como
eles temem e tremem diante do nome do Senhor. E como nós somos igreja do Senhor, eleita, a igreja gloriosa, a noiva do Cordeiro, não podemos então viver com esse temor no nome do Senhor. Esse nome do Senhor que traz livramento da fornalha da consumação dos séculos, que traz livramento da fornalha da consumação dos fins dos dias. Temer o nome de Deus traz para nós perdão e misericórdia. Só quem alcança misericórdia e perdão é quem entende o nome do Senhor. Se você não amar esse nome, não temer esse nome, não buscar esse nome, jamais você vai alcançar misericórdia e perdão. A misericórdia e perdão não vem do sacrifício humanos. A misericórdia e perdão não vem do sacrifício de animais. A misericórdia e perdão não vem por você dar uma boa oferta, ela não vem por você fazer sacrifícios. Ela vem por você temer o nome, aceitar esse nome, colocar esse nome como o nome principal da sua vida. Temer o nome do Senhor traz para nós a graça e a misericórdia, traz uma esperança e um futuro, sabendo que virá, sabendo que não parará, sabendo que é certo que vai acontecer o grande dia do Senhor. Mas quem teme o nome do Senhor, ele tem esperança e um futuro certo com esse Senhor. Quem teme o nome de Deus, quem teme a sua palavra, quem teme a sua palavra, não tem o que temer nesse dia, não tem o que sofrer nesse dia. Esse dia será um dia glorioso, será um dia de salvação, será um dia de graça, um dia de perdão, será um dia de esperança, um dia de misericórdia, será um dia de renovo. Mas o profeta Malaquias, ele vai dizer para nós assim no verso 2, ele vai continuar dizendo: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. O sol da justiça é Jesus. Esse que é o título desse ano de Jesus. O interessante é que hoje o sol, o cosmos que você conhece, ele nasce para todos. Escute essa palavra. O sol que você vê hoje do nosso sistema solar, ele nasce para todos, para pecadores e para santos, para ímpios e para separados. Mas o sol da justiça não. Ele só nasce para quem tem o nome do Senhor. Ele é um sol exclusivo, ele é um sol íntimo, ele é um sol de particularidade. Ele só nasce para aqueles que temem o nome de Deus. Os ímpios não terão o sol da justiça, terão uma fornalha ardente. Somente a igreja, ela vai tomar posse dessa bênção que o Senhor revela para nós, que é Jesus Cristo. Ele é o sol da justiça, que nasceu, que nasce em nossos corações, dissipando as trevas da alma, dissipando os pecados que outrora estavam enraizados no meu coração. Ele nasce na minha vida, outrora dissipando a falta de luz, a falta de vida que havia na minha alma. Ele é o sol da justiça, que vai crescendo, ganhando espaço e dominando. Não há quem impeça o sol de nascer, não há quem impeça o sol de raiar. A noite pode ser forte, a escuridão pode ser densa, pode ter chuva, trovoada, trovão, relâmpago à noite, mas de manhã o sol aparece. Ninguém impede o Senhor de manifestar você, ninguém impede a bênção de Deus de chegar até na sua vida. Esse sol da justiça, ele nasce em nós, trazendo renovo, trazendo esperança a cada manhã. Ele nasce gerando em nós produtividade. Já reparou como que é o sol? O raio solar, ele gera produtividade. Sem o raio solar, não há fotossíntese. A planta, ela não produz, não gera fruto, ela não frutifica, não tem vida. É necessário que o raio do sol, ele alcance a terra, que ele alcance os animais, que ele alcance a plantação, para que então a vida possa ser gerada. Aleluia. O sol da justiça, quando ele nasce em nós, quando ele raia em nós, ele gera em nós produtividade. É impossível você não ter uma vida produtiva diante de Jesus. É impossível você não produzir no reino, não produzir na eternidade, não produzir amor, esperança, fé, graça, bondade, longanimidade. É impossível o fruto do Espírito não ser gerado em você, quando esse raio solar, ele gera em você vida, ele gera em você vitamina. Porque o sol, ele gera em nós uma vitamina chamada vitamina D, necessária para a vida humana.
É necessário então que nós nos fortalecemos em Cristo. Cristo é o nosso fortalecimento. Cristo que gera em nós a força para caminharmos a cada manhã. Quando você está em Jesus e busca Jesus, Ele nasce, Ele vem como o sol da justiça, trazendo para você fortalecimento. Ele ilumina e aquece como o sol. Mas nós não podemos fazer uma coisa que muitos fazem, mesmo conhecendo o Senhor: usar protetor solar. Aqui, quando esse sol ele nasce dos nossos corações e nossas vidas espirituais, não cabe protetor solar. Tem que sentir a pele, tem que deixar o raio tocar em você, tem que sentir o calor dele, tem que sentir as mãos tocando em você, tem que deixar esse raio aquecer a sua alma, ele aflorar seu coração, ele alcançar a sua vida, ele alcançar o seu espírito. Esse sol ele ilumina, aquece. Interessante que esse sol ele revela aquilo que está oculto. Já reparou você quando limpa a sua casa? Você limpa, passa pano, você passa o desinfetante, você joga o moar e você acha que está tudo limpo, mas de repente você vai e abre a janela e vem um feixe de luz. Ele vem lá de fora, passa pela janela, ele passa pela cortina e você olha no raio de luz, você vê partículas de poeira voando. Já reparou? Porque a luz do sol, ela revela aquilo que está sujo no nosso coração. Ela revela aquilo que está sujo em nós. Somente a luz de Cristo, e João fala isso, que Ele é a luz que veio ao mundo, que Ele é a luz que veio para dissipar, acabar com as trevas. Somente Cristo, que é a luz do mundo, Ele está aqui para mostrar para nós o que temos que limpar no nosso coração, o que temos que tirar de sujeira na nossa vida, o que temos que mostrar, aquilo que está oculto. Essa luz ela vem para santificar cada um de nós, mesmo que essa luz alcance a sua vida, alcance a sua alma, alcance o seu espírito. É necessário que você viva uma vida de limpeza, deixando o raio tocar em você, deixando o sol aquecer você, deixando o sol quebrar a frieza do seu coração. Somos frios, irmãos, às vezes com Deus, frios, insensíveis ao toque do Senhor, insensíveis ao toque do Espírito Santo, insensíveis à palavra, insensíveis à palavra ministrada, cantada, dançada, seja de qualquer maneira. Somos insensíveis ao toque da luz. Ela vem para dissipar as trevas do nosso coração. E assim como o sol, ele é o astro principal do nosso sistema, Cristo também deve ser o principal da sua vida. Cristo também deve ser o centro, Ele deve ser o primeiro, Ele deve ser o principal, Ele deve ser o mais importante da sua história, Ele deve ser o mais excelente da sua vida, maior do que seu esposo, maior do que sua esposa, maior do que seus filhos. Ele tem que ser em primeiro lugar na sua vida. Em um momento de decisão, Cristo tem que ser o primeiro a ser escolhido, primeiro a ser eleito no nosso coração, que nós já fomos eleitos por Ele. Ele nos amou primeiro, nos chamou primeiro, a luz dele brilhou em nós primeiro, para que nós possamos escolher como o sol da justiça em nossas vidas. O grande dia do Senhor, Ele vai vir, trazendo o Senhor como o sol da justiça, ou como fornalha ardente. Ele vem como o sol da justiça, e o texto fala aqui no verso 2, trazendo salvação às suas asas, trazendo proteção, com asas protetoras. O Senhor cuida, protege cada um de nós. Assim como os raios ele alcançam e vai em cada canto, assim o Senhor protegendo, assim o Senhor alcançando, assim é o sol da justiça que vem transformando a nossa vida com os raios da graça. É necessário, irmãos, que o calor, que a luz do Evangelho alcance a sua vida e a graça de Deus mude os nossos corações em trevas. É necessário que a graça do Senhor hoje converta cada um de nós, que a luz de Cristo brilhe em vossos corações, para que sejamos aceitos, eleitos, acolhidos, adotados como filhos do reino. Eis que nascerá sobre vós o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Algumas versões falam cura, trazendo cura nas suas asas. Talvez você esteja precisando de cura. A cura na alma, a cura no espírito, a cura emocional, a cura que você sente
sentimental. E Jesus, Ele é o médico dos médicos, é o Senhor dos senhores, Ele é o remédio eficaz, Ele é quem é capaz de realizar o impossível na sua história, mesmo que tudo diga ao contrário. Jesus é capaz de trazer vida para você, Ele é capaz de mudar a sua vida, a sua família, quando Ele é o nosso sol da justiça. Matias, ele grita pelas ruas, ele chega perto do templo, ele fala aos sacerdotes: o sol da justiça nascerá sobre vós, mas aquele dia vai ser um dia de grande fornalha, aonde vai queimar como palha as vossas obras. Aquele dia você vai estar diante de, vai estar duas luzes presentes: a luz de Cristo como justificação, ou a luz do juízo de Deus como consumação de todo o pecado. É certo que esse dia ele há de vir, ele não tardará. Assim como aconteceu o nascimento do Senhor, e ele veio trazendo a sua luz aos homens, quando fala, como registra João capítulo 1, o dia da sua volta, do seu retorno, o dia do juízo também há de acontecer. Mas nós brincamos com essa luz, passamos protetor solar, porque a luz nos incomoda. A luz, ela faz mal à nossa pele, dizendo que ela vem para trazer vitamina, ela vem para gerar em nós substância de vida e vida eterna. Temos que ser sensíveis ao toque de Jesus, deixar de tocar em você, tocar não apenas no seu braço, mas alcançar seu coração, tocar não apenas no seu corpo, mas abraçar sua alma, tocar não apenas na sua face, mas acolher o seu espírito. Eis que vem o grande dia do Senhor, será um milagre perpétuo para o homem que teme o Senhor. É o que fala aqui no verso 2: trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Você tem animal em casa? Você tem um cachorro, um gato? Já reparou o seu cachorro quando fica preso no canil a semana inteira? E chega no final de semana, você abre a porta do canil, como é que ele fica? Ele salta, ele pula, ele tem aquele pulo imenso. Já viu um ovelho quando fica preso no curral? Você abre a porteira, ele sai pulando, saltando. Ele pula de alegria, ele pula de satisfação pela liberdade, pela vida. Ele pula com júbilo porque ele encontrou alguém que abriu, que arrancou as porteiras que impedia de ser livre. É isso que Matias fala aqui no capítulo 2, no capítulo 4, no verso 2: saireis e soltareis como bezerros soltos da estrebaria. Saireis e soltareis, isso é alegria. A alegria de você encontrar Jesus, a alegria de ser salvo, a alegria de perecer o Evangelho, a alegria de fazer parte da igreja, do corpo do Senhor. A alegria de você viver com a esperança, de saber que a nossa redenção está próxima, a alegria de saber que o dia do Senhor virá sobre nós, mas com grande júbilo e grande salvação sobre a nossa vida. A alegria de sermos alcançados pela graça, quando nós não merecíamos, quando estávamos jogados em nossos pecados, quando estávamos caídos pelas nossas fraudes pessoais. O Senhor veio e resgatou cada um de nós. Então nós hoje podemos saltar de alegria, podemos jubilar nosso coração, podemos sair pulando, como fala aqui esse texto: pulando, saltareis de alegria como bezerros, novilhos soltos, alegre. É como aquele animal preso na jaula. Ele tem o direito à liberdade, mas ele não pode, porque alguém o prendeu, alguém o trancafiou em uma cela, e assim fez o pecado com nós. Éramos livres, fomos criados livres com o Senhor, mas o pecado veio, aprisionou a minha vida, aprisionou a sua. Então veio Jesus como o sol da justiça, ele abriu as cadeias, nos resgatou da morte e do inferno. Aleluia. Isso é celebrar a salvação. Quando o sol da justiça nasce, você celebra. Você acorda de manhã e fala: Senhor, Ebenezer, obrigado. Você vem no culto, você agradece.
irá. Você é grato pela sua família, pelo seu trabalho, pelo alimento que você ingere todo dia. Você louva a Deus por tudo que Ele tem feito, porque você comemora a libertação. E saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Foi isso que o Senhor fez. Nos soltou, nos libertou do império das trevas, aonde as garras do pecado, aonde as garras de Satanás estavam sobre nós, aonde um jugo de escravidão estava sobre os nossos ombros, o Senhor veio, quebrou esse jugo e pôs um jugo leve e suave. O Senhor veio e quebrou as cordas, e quebrou as cadeias, tirou as correntes, e nos transportou para o seu reino, nos colocando em locais espirituais. É isso que o Senhor fez. Ele não apenas salvou você, mas Ele colocou você em locais celestiais, superiores, aonde você pode contemplar hoje essa nação, desse sol, dessa luz que brilhou em vossos corações, que brilhou na sua vida, que perdoa o seu pecado. Por maior que seja a sua falha, por maior que seja o seu pecado, Ele veio brilhar como luz para perdoar você, para resgatar a sua casa, para resgatar a sua família, para restaurar todo o seu ser, a sua alma, o seu espírito. E a luz se manifestou aos homens. Fala João, ela veio manifestando aos homens. Jesus é o sol da justiça, que traz a alegria e libertação. Não há como falar em Jesus e não sentir alegria, não há como falar em Jesus e não sentir emoção, não há como falar em Jesus e não sentir gratidão, não há como falar em Jesus e lembrarmos do que Ele fez por nós, da onde Ele nos tirou, como que Ele mudou a sua vida, como que Ele mudou a sua família. Não há como falar de Jesus e nós imaginarmos como será o novo céu e nova terra, a grande obra que Ele fez por nós, que cada um de nós merecemos. Ele veio, restaurou cada um de nós com a sua luz, com a sua salvação. Malaquias, ele vai dizer assim no verso 3: pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo dos vossos pés. Malaquias disse isso porque os sacerdotes, os levitas, o povo olhava para os ímpios e via o ímpio prosperar, via o ímpio ter fartura, via o ímpio ter um monte de coisa, e ele dizia: não é bom servir ao Senhor, inútil é servir a Deus. Eles têm mais do que eu, tem uma casa melhor do que a minha, um carro melhor do que o meu, um emprego melhor do que o meu, tudo deles é melhor do que o meu. É inútil é servir o Senhor, melhor servir outros ímpios, melhor servir outros deuses. E aqui Malaquias ele grita com um ato profético, aqui no verso 3, capítulo 4, ele fala: pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo da planta dos vossos pés. Sabe o que Malaquias ele está dizendo? Olha, para vocês que temem o nome do Senhor, o último grande dia, o temido dia do Senhor, os perversos vão ser consumidos, vão virar cinzas e pó, só vão sobrar vocês. Eles vão estar debaixo dos vossos pés. Os arrogantes, os soberbos, os vossos inimigos, os que afrontam vocês, vocês são mais do que vencedores sobre eles. Eles já estão vencidos, eles não sabem, mas eles vão ser pó. Todos eles vão ser derrotados, queimados dessa fornalha. Pastores vão ser aniquilados? Não. Eles vão sofrer durante toda a eternidade, mas as cinzas ficarão no pó, e nós ficaremos em pé, salvos naquele último e grande dia. Todos que nos perseguem vão estar como cinzas. Os ímpios não vão sobreviver esse dia. Quando o sol da justiça nasce sobre a nossa vida, nenhum inimigo prevalece contra nós. Quando o sol da justiça nasce para você, não há ninguém capaz de vencer você. Eles podem até achar que afrontam você, eles podem até achar que vencem você, eles podem até achar que vão levar vantagem sobre a sua vida, mas maior é o que está dentro de você.
mas é o sol que nasce para você. Porque esse sol da justiça, esse sol que faz justiça, esse sol que traz justiça, esse sol que traz perdão, misericórdia, graça, promessa, avivamento, ele nasce para quem tem o nome do Senhor. Ele não nasce para o ímpio, ele nasce para o salvo. Ele não nasce para o pecador, ele nasce para quem aceita Jesus. Ele nasce para quem se entrega a Jesus. Esse sol da justiça, ele nasce para quem teme a palavra de Deus. O ímpio, esse Senhor se manifesta como fornalha, para queimar as obras, para queimar o pecado, para aniquilar a maldade, para lançar tudo em uma eternidade sem Deus. Eis que nascerá sobre vós o sol da justiça. Os inimigos ímpios ficaram como cinzas. Até mesmo naquele grande dia, o dia da batalha do Armagedon, aonde o mundo inteiro vai juntar suas tropas contra Israel. Naquele dia, quem quer voltar com o Senhor vai derrotar todos do vale do Egito, e todos ficarão como cinzas, e nenhum dos servos do Senhor será tocado. Naquele grande dia, como é que você vai estar naquele dia? De qual lado você vai estar? Qual lado você vai querer que Jesus manifeste a você? Porque o profeta aqui, ele fala aquele povo, no verso 4, no capítulo 4: lembrai-vos da lei de Moisés. Lembrai-vos da lei é ter sempre a palavra na mente. Lembrar da lei de Moisés é nunca se esquecer das promessas de Deus. Quem teme a Deus, quem tem o sol da justiça brilhando sobre ele, nunca se aparta da palavra, nunca se esquece das promessas. Ele pode passar por lutas, por dificuldades, pode ser cercado por inimigos, pode ter exércitos ao redor, que ele lembra da palavra, ele lembra da promessa estabelecida, ele lembra do que Deus empenhou, que é a sua palavra, e ele não teme ser derrotado. Ele sabe que o Senhor vai vencer todos os seus inimigos. Lembrai-vos é não se esquecer das promessas. Lembrai-vos da lei de Moisés é meditar na palavra dia e noite, é dormir pensando nessa palavra, é acordar pensando nela, é andar meditando nela, é viver meditando nessa palavra. Lembrai-vos da lei de Moisés, diz o profeta, aquele povo, diz o profeta aos sacerdotes: lembrai-vos. Lembre-se da palavra de Deus, irmãos. Lembre-se do que Deus prometeu a você. Lembre-se do que Deus já falou em seu favor, em favor da sua família, da sua casa. Não é um momento de luta ou de dificuldade que vai fazer a palavra de Deus não se cumprir na sua vida. Não é um momento de dificuldade que vai fazer com que Deus se esqueça daquilo que Ele já falou para você. Lembrai-vos da lei de Moisés é ter consciência do juízo sobre o pecado, mas ter consciência da graça, da misericórdia, do sol da justiça. Quando você lembra da palavra, você tem consciência do juízo do ímpio. Quando se lembra da palavra de Deus, você tem consciência que o último dia virá como fornalha ao ímpio, ao pecador, e virá como sol da justiça aos salvos, virá como justificação. Lembrar da palavra é ter consciência que a sua vida não é apenas aqui na terra, tem uma eternidade inteira ainda, e você escolhe, decide para onde vai, céu ou inferno, sendo ímpio ou sendo salvo pelo Senhor. A palavra de Deus na mente, ela traz livramento. A palavra de Deus no coração, ela traz avivamento. Isso é se lembrar da palavra de Deus. Lembrai-vos da lei de Moisés é ter a palavra na mente e no coração, na mente direcionando as minhas atitudes e me dando livramento de coisas erradas, no coração me livrando de sentimentos ruins e trazendo livramento e santidade à minha alma. Lembrai-vos da lei de Moisés. Então a Bíblia diz assim para nós: meu servo, a qual vos descrevi em Horebe, para que todo Israel a saber estatutos e juízos, bênçãos e maldições.
livramentos e condenações. Lembrai-vos da palavra. Quando você for tomar alguma atitude no seu dia a dia, quando você for tomar alguma decisão, quando você trabalha, quando você estuda, lembrai-vos da palavra. Lembrai-vos da palavra todo o tempo da sua vida, no seu deitar, no seu levantar, no reunir com a sua família à mesa da comunhão, ao sair para passear, ao estar na igreja, fora da igreja. Lembrai-vos da palavra, porque ela tem estatutos e juízos. Fala aqui este versículo, no verso 5, o profeta fala assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse texto aqui, ele fala de João Batista, que ele veio como precursor de Jesus. Ele veio anunciar o dia do Senhor. Mas também ele fala de um dia futuro, onde vai acontecer o juízo de todas as coisas. Mas o interessante é que eu vejo que nesse texto, nessa palavra, é o coração de Deus. Deus, antes de condenar, Ele sempre envia alguém para levar uma palavra de arrependimento. É o que fala no verso 5: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o juízo. Eu vou dar o último recurso, eu vou dar a última oportunidade de arrependimento. Eu vou enviar alguém para levar a última palavra. Vou enviar alguém para fazer o último apelo, o último clamor. Porque eu não quero que o ímpio seja condenado. Eu não quero que a fornalha de fogo ardente queime ele. Eu quero que ele seja salvo. Eu quero que o sol alcance ele também. Eu quero que o sol da justiça alcance a vida dele também. Deus sempre envia uma oportunidade de arrependimento, irmãos. Esse Deus que ama, que é justo, esse Deus que é justo juiz. Talvez você vê lá fora a pessoa está perdida, caída, viciada, desviada, abandonada, cheia de coisas que você pensa que acabou. E Deus, antes de exercer o juízo, Deus sempre via alguém com a palavra de arrependimento. Deus sempre viu alguém. Deus sempre viu um folheto no chão, uma música, uma palavra, um vídeo, alguém. Deus sempre direciona algo para fazer aquela pessoa refletir sobre a sua vida, trazendo agora aqui um coração novo, justo e justificado pelo sol da justiça. Palavra de arrependimento. Deus é um Deus de justiça, sim, mas é um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia. Antes de Deus julgar a atitude daquele povo, Deus enviou o profeta, Deus enviou ali o servo dele. Deus enviou 400 anos depois João Batista. 400 anos depois surgiu um homem no deserto da Judéia, anunciando a chegada do Messias, pregando sobre o evangelho do arrependimento, pregando sobre a palavra de arrependimento a cada um de nós. E é esse o tempo de nós sermos enviados para essa palavra. Esse é o tempo de ouvirmos essa palavra de arrependimento. É o tempo de colocarmos o nosso joelho no chão, no pó, e nós nos arrependemos daquilo que nós praticamos no nosso dia a dia, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Porque o dia do Senhor ele vai vir sobre a minha vida e sobre a sua vida. O desejo de Deus é que o pecador se volte para Ele. Esse é o desejo do Senhor. O desejo de Deus é que o ímpio se arrependa. O desejo de Deus é que a pessoa o aceite, que a pessoa aceite a graça que vem dele, que a pessoa tire o protetor solar que é o pecado e deixe os raios do sol da justiça aquecer a sua vida. Deixe o sol da justiça iluminar o seu coração. Deixe o sol da justiça mudar a sua alma, o seu espírito. Esse é o desejo e a vontade de Deus. Sabe qual é a vontade de Deus? Ele fala aqui para nós aqui no verso 6, Malaquias 4:6. E Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O desejo de Deus é restaurar as famílias. Sabe o que é converter o coração do pai ao filho, filho ao pai? São corações opostos. O coração do pai está para cá e do filho está para o outro lado. Converter o coração é colocar o coração de frente um para o outro.
em perdão, em graça e misericórdia. E é isso que nós temos que fazer. A comunhão não é só aqui na igreja. Aliás, a igreja começa na sua casa. A sua casa é uma célula da igreja. A sua casa é um pedaço da igreja. E na sua casa também esse evangelho tem que ser vivo. Onde o seu coração, como mãe, como pai, tem que converter o seu filho. E o seu filho também tem que amolecer no seu lado. Se o seu filho conhece o evangelho, se o seu filho ama o evangelho, o coração dele tem que ser voltado para você. Um coração arrependido, um coração que é alcançado pela luz, um coração que não está em trevas, um coração que não é negro, um coração que não é escuro. Deus, Ele quer acabar com as inimizades, as grandes divisões do lar. O Senhor, Ele quer acabar. Lá começa a restauração. A restauração não começa aqui nesse salão, não começa aqui nesse templo, começa na sua casa. Começa lá no seu casamento, começa lá com o seu pai, com a sua mãe, começa lá com os seus irmãos. Você voltando o coração para eles com graça e misericórdia, você voltando o coração com perdão, você voltando o coração ali com amor para eles, com aceitação, com amparo, com consolo, e de igual modo também eles com você. É para isso que o Senhor aqui Ele iria enviar aqui João Batista. É para isso que aqui Ele enviaria, para converter os corações dos pais e dos filhos, para pregar o evangelho do arrependimento. É esse o evangelho. Não tem evangelho de arrependimento, não tem igreja de arrependimento, não tem salvação de arrependimento, não tem culto sem arrependimento, não tem vida cristã sem arrependimento, não tem sol da justiça para quem não se arrepende. O sol da justiça, ele brilha para quem se arrepende. Quem não se arrepende, quem vive como ímpio, o que vai acontecer para ele é a fornalha ardente no último grande dia. Mas eu quero que brilhe sobre mim o sol da justiça, o sol da misericórdia, o sol da graça, o sol do perdão, o sol do amor, o sol da aceitação, o sol da adoção. Tudo isso está em Jesus. Jesus é esse sol da justiça que traz essa comunhão, que restaura as famílias. E quando isso não acontece, a maldição ela é instalada só aqui, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Às vezes a maldição ela está porque nosso coração está corrompido, nosso coração está contra o outro, nosso coração está contra o próximo. Temos que voltar nosso coração, voltar nosso coração para o outro, coração virado para a nação. Afasta a maldição, coração, perde de coração, afasta pragas sobre a terra. Coração voltado para o coração, com amor, com perdão, com respeito, ele afasta as pragas da casa. É o que fala aqui. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A maldição ela vem com essa rebeldia, essa quebra de aliança, essa quebra de comunhão, essa quebra de amor, essa quebra de fraternidade, essa quebra de perdão. E aí começa a ser instalado, plantado, jogado maldições. E ninguém quer viver sob maldição. E muitas vezes para quebrar maldições é necessário, nem às vezes o coração, nem às vezes é uma palavra profética, às vezes é o perdão. Às vezes o perdão que você consegue, que você aceita, ele quebra maldições. Às vezes o perdão que você libera, ele quebra, ele arranca ervas daninhas da sua plantação. Às vezes o perdão que você semeia, ele quebra da sua vida pragas que vinham se perseguindo você de gerações em gerações. Coração voltado. Deus voltar o coração para o outro, mas também para Deus. Voltar o coração para o Senhor. Seria incapaz de voltar o coração para o outro, que como vamos voltar para Deus? Que é necessário a fé. Que é necessário a fé. Um Deus que você ainda não viu com olhos físicos, mas sente na alma do Espírito. Como então voltar o coração para esse Senhor, sendo que o irmão, sendo que a esposa, o marido, o filho que está do seu lado, você tem mágoa, rancor, ressentimento, e você então começa a plantar um monte de maldição, um monte de coisa ruim. Ah, pastor, ele fez tanta coisa ruim e perversa.
E você, o que você fez? Você plantou diferente? Você não plantou a mesma semente? Nós não plantamos a mesma semente. Outrora, quando estávamos caídos em nossos pecados, porque é isso que a Bíblia fala, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Glória à presença. Você também pecou, eu também pequei, todos nós pecamos, todos nós erramos. E foi necessário ser enviado, nascer o sol da justiça no meu coração, para que eu pudesse ter o perdão dos pecados e pudesse lançar boa semente na terra do meu coração, para que as maldições fossem quebradas, as cadeias rompidas, para que então eu pudesse escolher a vida ao invés de trevas, escolher a luz ao invés de maldição. Eis que nascerá sobre vós o sol da justiça. É isso que o Senhor quer. Famílias convertidas. Famílias. O Evangelho trabalha não apenas na igreja, trabalha nos lares, trabalha nas casas, nos casamentos, nos relacionamentos. O Evangelho trabalha na mesa da comunhão, no seu almoço de domingo, no seu jantar à noite, naquele sábado que você sai para passear com seu filho, com seu marido, com sua esposa, naquele momento festivo, está você e sua família. É isso o Evangelho. É amor, é perdão, misericórdia. Não são apenas manifestações espirituais, são manifestações de amor e graça. É ser humano como Jesus foi, irmãos. Queremos ser mais espiritual que Jesus foi. Jesus amou, ele sorriu, chorou, ele cantou. Nós temos que ser diferente. Não, porque eu não faço, porque eu não faço dessa maneira. Mas Jesus, ele amava, ele abraçava, ele orava sim, ele sentiu dor, sede, fome, frio, calor. Jesus era humano, coração humano, e fonte igual às vezes o coração humano. Queremos ter um coração de ministro, um coração espiritual, um coração de mestre, um coração de doutor, um coração de intelectual, e falta igual um coração de graça. Não tem graça sem esse coração. Não tem evangelho, não tem igreja nesse coração. Um coração que se compadece com o outro, que é voltado para o outro. E se a gente é capaz de voltar o nosso coração para quem é da nossa casa, imagine quem é de fora. Se você não é capaz de virar o seu coração para quem é da sua família, imagina para quem é da rua, imagina para quem é da igreja. Se a gente não é capaz de voltar o coração para a pessoa que está aqui com a gente, vamos virar o coração para quem está lá fora, irmãos. O coração de Cristo. Ele converterá os corações dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que não venha praga sobre a terra. Talvez tenha muita praga esparramada, que tem muitos corações endurecidos, corações corruptos, corações de pedra. E é necessário então orarmos a Deus, pedir: Senhor, tira o coração de pedra, o coração de carne. Não é coração espiritual, não. Coração de carne, coração sensível, humano. Um coração que ama, que sente dor, um coração que se emociona, um coração que se alegra, que pula, que exalta, como aquele novilho que é solto ali daquele curral. Ele vibra, ele se emociona, ele abraça. É isso que falta em nós às vezes. Uma igreja que ama, que se importa, que diz: você é importante, que legal você está aqui, que bom você está aqui. Não é apenas voltar nosso coração para nós mesmos, para os nossos preceitos, para as nossas convicções, para as nossas falácias, mas o coração que ama. E Ele converterá os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não fira a terra com maldição. E nós devemos atrair a bênção de Deus e não a maldição. Devemos atrair a bênção e não a maldição. O temor ao Senhor produz frutos de arrependimento. Um coração deve ser convertido também ao Senhor. Um coração convertido ao outro é convertido a Deus. Um coração convertido a Deus é convertido ao próximo também. Para não atrairmos a maldição, e sim atrairmos a bênção, nós temos que converter e temer o Senhor. Afaste das maldições, obedeça, tema, ame o Senhor, porque vai chegar o grande dia. Ele vai chegar. Naquele grande dia, eu quero receber dele só essa palavra: vinde bendito meu Pai, vai para o reino. É só isso que importa. No final de tudo, é só isso que importa. É só
bendito, vinde entrar ao reino. O Antigo Testamento termina com a palavra maldição. Reparou aqui? No verso 6: para que não fire a terra com maldição. Mas o Novo Testamento termina com a palavra graça, porque é isso que Cristo veio trazer. Apocalipse 22, 21: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém. Termina com a ministração da graça. Malaquias 4, 6 termina ministrando uma possível maldição sobre a terra, mas Apocalipse termina ministrando graça. E nessa noite eu quero ministrar graça na sua vida, eu quero ministrar graça na sua família, eu quero ministrar graça nas suas mãos, eu quero ministrar graça em tudo que você fizer. Eu quero ministrar graça no seu coração, graça na sua mente, graça na sua alma, graça. Olhe para o seu filho então, para a sua família, com graça. Talvez a última palavra que você falou para quem você ama foi uma palavra de maldição, foi um palavrão, foi uma palavra de rancor. Então mude. Estamos agora na nova e eterna aliança. Estamos agora no Novo Testamento. Estamos agora às portas do último grande dia, do grande dia do Senhor, em que o sol da justiça se manifesta a cada um de nós. Então ministre graça. Então eu falei graça, pastor, mas foi difícil, pastor, o que ele falou. Ministre graça, converta o coração, ministra graça, porque é isso que Deus está ministrando, é isso que Deus está falando, que o ímpio ou o salvo vai estar perante Ele aquele dia, e é você que define como você vai chegar lá. Mas antes que venha aquele dia, Deus envia a palavra de arrependimento, como essa de hoje, como muitas que você tem ouvido, palavra de arrependimento, para que haja graça, para que então a gente possa ler esse versículo 21 de Apocalipse 22: a graça do Senhor Jesus seja com todos, amém. A graça seja com você, seja com sua família. Eu ministro graça sobre você, eu ministro cura sobre você, eu ministro perdão, eu ministro amor, restauração, eu ministro para você arrependimento, eu ministro para você toda sorte de bênção, eu ministro para você cadeias quebradas, eu ministro para você libertação, eu ministro para você o recomeço, eu ministro para você um coração arrependido, eu ministro para você um coração voltado, eu ministro para você graça, graça. Talvez alguém disse ao contrário para você, talvez alguém ministrou ao contrário para a sua vida, mas com a autoridade da palavra do Senhor, eu ministro graça na sua vida, eu ministro graça na sua família, eu ministro graça no seu casamento, eu ministro graça nos seus filhos, eu ministro graça no seu ministério, eu ministro graça na sua vida, eu ministro graça em tudo que você fizer. Graça, alegria, salvação, perdão dos pecados, renovo, restauração, amor, santidade, respeito, esperança, perseverança. Porque eis que nasce sobre vós o sol da justiça. Jesus, Ele resplandece a luz sobre você, Ele resplandece a luz sobre cada um de nós, e por isso nós podemos sair daqui com graça e misericórdia, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor.